sítios com o guia, ele depois passou-nos a levar aos sítios onde ele tinha feito também a guerra. E onde ele tinha feito coisas absolutamente... Atrozes é a palavra certa. E uma pessoa muito rapidamente também suspende a sua capacidade de julgar. A primeira suspensão foi a de impor as nossas ideias ao que estamos a ver. Portanto, não ficou, e a segunda é não julgar. Não ficou, digamos, ofendido ou incomodado com a companhia desse homem que tinha participado nas atrocidades? Porque o que se vê é que a pessoa está a sofrer. A primeira coisa que se pensa é da própria pessoa como vítima e não de eu sou juiz, eu sou puro e eu julgo esta pessoa. O que se fica é... Porque as pessoas sofreram também enormes violências. Outras violências no passado, historicamente, existiram e tudo o que vai acontecendo é uma espécie de... drive, como é que se diz em português? Um impulso imparável. Imparável. Quem sou eu para dizer àquela pessoa? A questão é como é que se pode criar um espaço de reflexão para não ser comandado por uma espécie de destino horrendo. Digamos que, no fundo, sentiu que podia estar na pele daquele homem. Um dia poderá cometer as mesmas barbaridades. Exato. Eu comecei a compreender rapidamente que o que eu queria mostrar era que eu estava a sentir que este nós podia ser depois vivido através do filme com o espectador. Ou seja, se nós soubéssemos que a nossa família ia ser morta, também nós podíamos fazer um preemptive attack horrendo. Porque como é que sabemos Portanto, se vai um ou não ataque preventivo. vai? Exato. Para matar o vizinho antes que o vizinho nos mate a nós. Como é que isto para? Uma pessoa fica... Ora, ao mesmo tempo que estava a pensar isso e a sentir isso, tinha que filmar. Como é que se sobrepôs essa tarefa de construir um filme? Por isso é que há este primeiro momento em que não se consegue filmar. Depois há um segundo momento em que se tenta filmar e o material vai todo para o lixo. Porquê? Porque não há capacidade, justamente a questão está muito bem colocada, porque não há capacidade de tomar decisões racionais numa primeira etapa de filmagem. Depois, num terceiro momento, começa-se a filmar e vai-se encontrando critérios, pouco a pouco. Esses critérios são negativos. Não vou entrevistar, não vou filmar pessoas mortas, não vou filmar diretamente o sofrimento, as pessoas a gritarem. E porquê é que tomou essa decisão de não ir por aí? Porque eu acho que isso era provocar no espectador o mesmo estupor que eu já tinha sentido e não... tentar uma espécie de empatia que não seja pelo choque. Ou seja, o luto... Eu sinto que o luto é uma coisa muito mais assustadora e difícil de lidarmos do que o grito. Eu ponho a câmera em frente a uma pessoa que está a gritar, quem está a ouvir ouve um grito. Agora o luto obriga-nos a viver com o sofrimento. Isto foi o que eu senti. Obriga-nos... Eu ficava, a partir de certa altura, muito mais incomodado e das 2 vezes que fui, quando parti, foi uma espécie de alívio. Não era por causa dos gritos e das pessoas terem coisas histéricas ou exuberantes. Era de uma vivência do dia-a-dia sem saída. O silêncio. O silêncio, esmagada pelo sofrimento. De resto, esse silêncio percorre o filme. Filmou, para mais, no inverno. E a neve também contribui para o silêncio, digo eu. Na segunda vez, filmei no inverno. Na primeira foi no verão. Mas na primeira era chocante porque ou havia gritos ou havia silêncio. E isto para nós, que somos um país do verão, era tão perturbador não haver nenhuma possibilidade de comunicação humana. Quando diz gritos, gritos em que sentido? Quero-me explicar. As pessoas, cada vez que falavam, gritavam. Ou estavam mesmo de cabeça perdida umas com as outras. Mas tirando esses momentos de explosão, havia uma espécie de afasia. As pessoas não conseguiam comunicar. Nunca correu perigo? Eu corri perigo várias vezes, mas não pus nada disso no documentário porque, embora se chame diários, o diário é mais para ter o ponto de vista. Já agora, perigo de que natureza? Por exemplo? Houve várias situações em que entramos em sítios de minas. Entramos? Porque eu ia, não sabiam? Eu afastava-me do guia e depois... O guia e as pessoas que estavam à volta começavam aos gritos, sai daí, isto aconteceu-me várias vezes, na inconsciência. Não lia cirílico? Exato. Porque eu aprendi, ao fim de algum tempo, que só se pode caminhar onde já há pegadas. O que também é interessante, que é o traço humano permite continuar outro traço humano, e onde se morreu já não há traço humano.
Depois havia situações mesmo de perigo das pessoas não quererem que se filmasse. Na parte sérvia da Bósnia há um enorme ressentimento contra o Ocidente, digamos. E, por exemplo, em Srebrenica foi mesmo... Eu estava com o meu assistente, com o Carlos Braga, e quer eu, quer ele, isto agora aqui a conversarmos os dois, pensámos que íamos morrer. Por quê? Porque captámos o jipe, ficámos sem transporte em Srebrenica, estavam cerca de 10 graus negativos, e já eram 9 da noite, ou seja, já era quase recolher obrigatório. E é 100 e tal quilómetros de Sarajevo, ou seja, da parte em que os ocidentais são aceitos. E roubaram-nos as coisas. E roubaram depois, quem? Pessoas que apareceram na estrada à noite, na escuridão. Portanto, foi tudo momentos... Roubaram a câmara? A carrinha, a câmara, o material filmado desse dia. Então perdeu. Desse dia, isto é uma das grandes mágoas do filme, é que eu tinha 2 idas a Sarajevo, a do verão e a do inverno, 2 anos depois, com as campas, com o campo de futebol, onde as pessoas foram juntas antes de serem mortas, as 8.000 pessoas que foram mortas em 95. Eu tinha tudo isso, esse material filmado, e roubaram-nos tudo, e depois pensámos que nos iam matar. Isto são os terrores por sermos pessoas que tinham filmado. Portanto, roubaram, não apenas roubaram, assaltaram, é isso? Portanto, lidaram quando nós saímos, nós caímos por um pequeno abismo com o jipe na neve, depois subimos cá para cima para o abismo. Quando voltámos já não tínhamos as coisas, vimos uns vultos. É uma situação de pesadelo. Quando depois voltámos para cima... Mas voltaram lá abaixo para tentar... ir buscar as coisas. Já não havia nada. Primeiro foi só a coisa, mas estamos vivos, não estamos vivos, e vir à superfície e tentar compreender. Depois eu tinha uns dólares, são situações inesperadas, tinha uns dólares numa meia. Então tinham-nos roubado também o dinheiro que tínhamos no carro, tudo isso tinha desaparecido no jipe. E com esse dinheiro eu fui negociando com as várias pessoas que fui encontrando, que nem sequer falavam inglês. Isso às 10 da noite. Isto já às 10 da noite. Depois chegámos a um bar e havia um indivíduo com uma pistola. Em Srebrenica? Junto a Srebrenica, na saída de Srebrenica. E nós tentámos, a ideia era negociar um regresso para Sarajevo. Negociar com um homem armado? Havia vários homens. E às tantas houve 2 bandas que queriam levar-nos. E são aquelas decisões... bandas é o quê? De homens. Havia uns homens que queriam 2 grupos. E nós ficámos como optar. Qual é o critério para optar? E foi também puramente instintivo. Os que tinham um melhor aspecto. Não foi só pelo aspecto. Foi tentar compreender uma certa mais confiança à humanidade e menos frieza, rudeza, e menos ansiedade também por nos levar pelo dinheiro. Portanto, foi ali vários critérios muito rápidos. A escolha foi a certa, acabámos por conseguir ir. Quer dizer que mas também um desses tinha uma pistola que mostrou durante o carro, e portanto eu pensei, bem, eles vão-nos parar, tirar o resto do dinheiro. Então eu entrei no dispositivo ao contrário e dizer eu não tenho mais dinheiro. E descalcei os sapatos, fiz uma série de coisas. E ainda tinha dinheiro, ia passando o dinheiro como podia, escondendo, de umas partes do corpo para outras partes do corpo. E depois com várias peripécias, tipo às 4 da manhã parámos no meio de uma montanha e agora porquê é que parámos aqui? É que agora se virarmos aqui, eles apontavam e ia-se compreender por certos gestos, há uma estalagem, e nós sempre a pensar o que é que iria acontecer, porque dentro da situação de guerra uma pessoa visto aqui pode ser estúpido ou ingênuo, mas pensa-se sempre o pior. Então levámos-nos para uma estalagem e comemos Eisbein, uma cena kafkiana, a comer Eisbein às 4 da manhã. E então eu tive que desencantar mais dinheiro. Que eram pessoas extraordinárias para vos... Acordar o homem da estalagem. Não, eles queriam comer e a ideia era nós pagarmos. Portanto, era sempre situações de chantagem. Quando finalmente chegamos perto de Sarajevo, há o terror de serem mortos se passarem para a parte muçulmana da Bósnia. Então deixam-nos, a fronteira é 10 km, 8 km, mas estavam, não sei, já 12 graus ou 13 graus negativos. Não? Em Pale, a seguir a Pale, exatamente a seguir a Pale. E eu digo, não nos podem deixar aqui que nós morremos aqui de frio. E já eram nesta altura 6 da manhã. Falavam inglês? Não. Falava-se inglês, um deles falava um bocado de alemão, nós mal sabíamos falar alemão. Enfim, um sofrimento. E eles querem nos deixar ali no gelo.
Eram o quê? 5 da manhã? Já eram já quase 6 da manhã. E eu digo, pá, não pode